Um dos maiores prazeres da vida é comer e beber bem junto a amigos, familiares, pessoas que gostam da gente e que nós gostamos delas. É para falar sobre isso, apresentando como referência gastronômica uma das melhores churrascarias do Brasil. Sim, está localizada em Curitiba, a Churrascaria Arco-Íris. Começa aqui, começa agora, mais um programa Câmera Brasil. Tudo bem, Giovanni? Tudo bem. Vamos falar um pouquinho dessa churrascaria que realmente é um ícone dentro de Curitiba e região. Como foi que ela surgiu? A churrascaria surgiu através do meu pai e da minha mãe, né? Seu Jacir e a dona Terezinha, que fundaram aqui, vindo do Rio Grande do Sul, da região de Nova Brécia, né? Ela surgiu através de um sonho deles aí, né? E o que motivou a escolha do nome? Meu pai, antes de abrir aqui, ele tinha restaurante e hotel, aqueles que funcionavam de beira de estrada, né? E aí esse restaurante que ele tinha era na região de Minas Gerais, em Teófilo Otoni, né? E foi aonde ele muito se deu bem, né? Ele estava bem lá e quando foi abrir aqui, na época não tinha esse estudo de nome, de pesquisa, nem nada. Então ele colocou o nome que era lá do posto e do hotel lá, que era Arco-Íris. E aí foi o nome que ele deu aqui e graças a Deus vem dando certo. E qual é a origem da família fundadora e como essa tradição influencia o negócio até hoje? A origem é de origem gaúcha, né? Meu pai e a mãe são da região de Nova Brécia, no Rio Grande do Sul. Nova Brécia, Encantado, regiões pequenas ali. E a influência é devido à origem gaúcha, a questão da carne, né? Se trabalha muito com churrasco, com a carne, né? Então, desde sempre, procurando trabalhar nessa linha do churrasco tradicional. Giovanni, quais foram os principais marcos ao longo desses anos de funcionamento da casa? E os marcos foram vários eles, né? A gente teve vários momentos, assim, importantes para a churrascaria, teve vários momentos que foram de viradas de chave, né, de posicionamento no mercado, de estar atento. Então, poxa, um dos principais recentes agora, marco que a gente teve é pandemia, né? A pandemia foi um marco aí, uma coisa que marcou muito para a churrascaria e que teve uma grande virada de chave aí. O que diferencia a seleção de carnes da Arco-Íris das demais churrascarias da região? A churrascaria, com relação à carne, ela desde sempre tenta trabalhar com o que há de melhor, com cortes selecionados, né? Mas a seleção, ela diferencia porque a gente vai buscar na origem, né? Então a gente está muito preocupado na origem, de como é feito esse manejo, de como é feito esse cuidado, para que se entregue da melhor maneira aqui na mesa para o nosso cliente, né? E quais são os cortes mais exclusivos ou que fazem mais sucesso com os clientes? Olha, os cortes de sucesso que a gente tem são vários, tá? São vários, porque muitos deles são mais assado de tira, a entranha, são cortes, né, espetaculares. E aí mais exclusivos assim que a gente trabalha, tem uma linha de Denver, o Denver que é um corte muito saboroso, muito bom. Então esses são os principais cortes. E o bife ancho que é o carro-chefe da casa. E como funciona o processo de maturação e preparo das carnes, especialmente os cortes como o Dry Aged e o Wagyu? Bom, esses são cortes que a gente ao longo do tempo trouxe para casa, né? E são cortes diferenciados, né? Eles são cortes à parte do nosso rodízio hoje. Então, o Dry Aged é um corte que a gente traz de novilhas que são criadas no interior de Goiás, a gente traz os lombos de lá e faz todo o processo de maturação aqui. O processo de maturação é um processo que você tem que cuidar muito de temperatura, umidade e ventilação, né, para criar o aspecto devido e, né, entregar a qualidade devida desse corte, né. Wagyu também é um corte bem interessante, diferenciado, onde a gente foi buscar no interior de São Paulo com um produtor que entrega Wagyu puro para a gente, né.
Então, são cortes espetaculares. Giovanni, como é feita a escolha dos fornecedores? O fornecedor, ele tem que estar caminhando do nosso lado, assim, né? Tem que estar junto com a gente, falando a mesma língua, entendendo o propósito nosso, que é o quê? Entregar para o nosso cliente uma alta qualidade, entregar uma regularidade, né, sempre, porque é fácil, de certa maneira, a gente entregar uma qualidade num dia, mas e daqui 1 mês, 2 meses que o nosso cliente retornar, vai estar do mesmo jeito? Então, o nosso fornecedor ele tem que estar alinhado com a gente, entendendo que todo dia a gente precisa entregar essa qualidade da melhor maneira, né? E de que forma o rodízio da casa se diferencia em termos de variedade e apresentação? A casa, ao passar dos anos, ela foi moldando e foi, né, se ajustando, entendendo o que era de melhor para ela, né? Foi olhando o mercado e a pedida do nosso cliente, então ela entendeu que o formato de rodízio que a gente traz e de acompanhamentos, hoje são todos servidos à mesa e temos ainda um rodízio de massas, de saladas que são, né, servidos no formato de rodízio e os cortes nossos premiums que a gente vai fazendo no formato de rodízio, corte a corte, fazendo uma experiência bem legal. O que motivou o formato de servir todos os acompanhamentos e pratos diretamente na mesa? Motivação principal foi a pedida mesmo do nosso cliente. Fazer essa leitura do nosso cliente, entender que o cliente ele estava vindo e a gente trabalhou num certo momento com uma operação de buffet, mas o nosso cliente estava vindo e não estava querendo mais o buffet. Ele pedia, pô, Giovanni, deixa um risotinho na mesa para mim, traz um corte aqui. Então a gente foi entendendo que, lembrando que lá no início da casa, há 30 e poucos anos, né, em 89, na fundação, a casa trabalhou com essa operação tudo em mesa. Depois foi migrando ali para buffet, mas retornou a tudo na mesa, um serviço muito mais confortável, mais tranquilo para o cliente, né? E quais são os acompanhamentos que mais chamam a atenção desses clientes? Olha, tirando a parte de carnes aí, os acompanhamentos que a gente tem que chamam a atenção são a linha de risotos nós, né? Então a gente tem uma linha de risotos que são os mais pedidos aí. Como é feito o treinamento da equipe, especialmente no atendimento ao cliente e conhecimento das carnes? Bom, a equipe ela passa por uma constante evolução assim, de treinamentos, né? Então a gente está a todo momento integrando eles, deixando eles muito próximos, né? Conhecendo sobre tudo, provando tudo, sabendo da origem, tendo treinamento para preparo, para tudo. Então a gente constantemente mantém o treinamento dos nossos funcionários, né? Então sempre deixando eles muito antenados ao que está acontecendo, muito a par do que está disponível na casa. Giovanni, e quais são os cuidados para garantir uma experiência personalizada para cada mesa? Bom, os cuidados são vários, né? Mas a gente procura estar atento a uma mesa de uma família, ao pedido de cada um, tentando atender cada um à sua maneira. Um que gosta de mais bem passado, outro que gosta mais ao ponto, que gosta mais mal. Então, e atento a todo esse pedido, mas atento ao retorno desse cliente. Então, a gente procura fazer um trabalho com os nossos colaboradores de, né, fazer uma fixação da figura daquele cliente, para quando ele retorne, a gente já consiga entender e saber dos gostos dele e já ir antecipando algumas coisas. Então, é um cuidado assim, muito próximo, tem que estar muito próximo do cliente, entendendo o que ele está buscando e gerando uma experiência fantástica, né? Imaginando que fosse ele no lugar do cliente e como ele gostaria que fosse feito para ele, né? Sabendo que o vinho é uma bebida universal, existem muitos clientes que frequentam bons lugares em busca também de bons vinhos. O que você tem a dizer para esse tipo de cliente? Que a gente está fazendo um trabalho muito legal no mundo do vinho, né? Então a gente vem trabalhando com importadores bem selecionados, né? Importadores que estão trazendo produtos diferenciados. Além de importadores, a gente está indo até produtores de vinhos, que são microprodutores, são produtores pequenos, que produzem algo muito especial e de muita pouca quantidade. Então, na ideia de trazer algo bem diferenciado.
Então, para quem é do mundo do vinho, para quem gosta, eu acho que vai se encantar com as opções e as sugestões que a gente pode ter aqui na casa para abrir ainda mais o leque desses apaixonados pelo vinho. E o que a equipe mais escuta dos clientes como elogio ou diferencial? Eles escutam bastante que eles geraram uma experiência muito legal para os clientes, que foram muito bem cuidados, né? Que foram muito bem atendidos, mas no sentido assim que eles foram, sabe, pegos no colo, assim, sabe, realmente cuidados, assim, sabe, eles se sentiram confortável, né? E a gente tenta fazer uma extensão da casa das pessoas aqui. Então, para que elas se sintam muito bem, muito confortáveis para fazerem seus pedidos, né? E da maneira que acharem melhor. Bom, primeiramente, parabéns por essa casa, pela beleza. Eu gostaria que você nos respondesse qual foi a proposta arquitetônica e de ambientação desse espaço. Olha, a proposta arquitetônica do espaço, ela está embasada assim em viagens que a gente faz, né? Então, a gente faz viagens e vai olhando ambientes ao redor aí de todo mundo para entender o que se usa, o que se não usa, o que fica legal, o que não fica, e a gente tentou trazer um estilo nosso, pegando um pouquinho de onde a gente achou muito legal, muito bonito, e a proposta foi trazer um ambiente sofisticado, um ambiente gostoso, agradável, mas ao mesmo tempo nunca perdendo a essência de que as pessoas estão sendo acolhidas na nossa casa, estão sendo acolhidas num ambiente que se torne muito agradável, sabe? Você acredita que o cliente aqui sente-se confortável com esse ambiente? Com certeza, acredito que sim, acredito que ele se sinta muito confortável. A casa passou por reformas ou modernizações ao longo desses anos? Várias reformas. Como vocês reagem ao fato de serem considerados por muitos como a melhor churrascaria da cidade? A gente fica feliz, né? A gente fica muito feliz, porque a gente faz um trabalho com muito carinho, com muito cuidado. É uma empresa familiar, onde a família toda está inserida aqui dentro. Então a gente fica feliz pra caramba, gosta muito disso, adora, mas ao mesmo tempo, né, sabe que isso tem que trazer um cuidado redobrado, né? Uma maneira de cuidado com muito mais atenção, né? Giovanni, qual o impacto da repercussão em mídias especializadas e nas redes sociais? De certa maneira, assim, o impacto ele é horas positivo, horas nem tanto, mas sinceramente a mídia social, tudo isso a gente tenta levar de uma maneira muito saudável, tranquila, mas acreditando que não seja o nosso ponto principal ou crucial, nada. A gente tem quase 40 anos de casa, de história, e sempre acreditou sim num boca a boca, né? E quais são os comentários mais comuns nessas avaliações de clientes? Os comentários mais comuns são que relacionado ao ambiente, que gostaram muito do ambiente, que o atendimento, né? A nossa equipe sempre vem sido muito citada, né? E muito falada, que gostaram muito do atendimento, da maneira que foram recebidos. Como vocês equilibram a alta da qualidade dos produtos servidos com o valor cobrado pelo rodízio? Como a nossa proposta é entregar sempre uma alta qualidade, entregar um corte de carne, que é o nosso principal, sempre num padrão de alta qualidade, com essa alta, nem sempre é fácil. Sim, a gente absorve muito em certos momentos, mas a gente entende que o importante é a gente estar mantendo o padrão, mantendo a nossa entrega de qualidade e vai se ajustando o mercado dessa maneira. Para você, como o público enxerga o custo-benefício da experiência gastronômica oferecida por vocês? Acreditamos que esse custo-benefício ele é bem visto, né? Ele é muito interessante, porque a gente tenta fazer uma oferta, se propõe a fazer uma oferta de produtos de alta qualidade, um mix que a pessoa pode provar vários produtos, né? Vários cortes, com, de certa maneira, um ticket médio confortável. Pela qualidade de vocês, sabemos que os clientes vêm de toda Curitiba.
Agora, tem gente de fora que também frequenta? Tem muita gente de fora. Então a gente tem muita gente que vem de viagem aí de aeroporto aí São Paulo, Rio, Minas, e vem muito aqui interior do Paraná. A gente tem muito cliente de Ponta Grossa, de Londrina que frequenta a casa. Como vocês conseguem fidelizar os clientes? A gente faz o máximo para fidelizar os nossos clientes, próximo, conhecendo ele cada vez que ele visita a nossa casa, a gente conhecer um pouquinho mais, né? Tá tratando ele com um sistema personalizado. Como vocês lidam com a alta demanda e até filas nos finais de semana? Isso é uma coisa complicada, mas a gente tenta lidar da melhor maneira possível. Agora há pouco tempo a gente implantou uma sala de espera mais confortável, maior, implantamos um bar no hall de entrada, onde tem disponível, né, drinks e bebidas para os nossos clientes. Então, eu acho que dessa maneira a gente consegue amenizar a espera e fazer com que ela fique mais confortável. Giovanni, o que vocês pretendem manter como essência da casa, mesmo com possíveis inovações? Eu acho que todo momento que a gente inovou aqui na casa, que a gente fez melhorias e tudo, a gente nunca esqueceu e nunca vai esquecer da nossa essência. Aonde viemos e do acolhimento familiar que a gente quer deixar aqui, da maneira de servir, sabe, com certa simplicidade, né? Então, acho que tem como a gente servir vinho bom, a gente comer uma boa carne de alta qualidade, mas de uma maneira muito simples, né? Num ambiente muito agradável, muito familiar. Eu acho que a essência a gente não vai deixar nunca de lado, mesmo com qualquer inovação que venha, com qualquer tecnologia que venha. Quero agradecer a sua participação, abrindo esse quadro especial das melhores casas e churrascarias de Curitiba e, ao mesmo tempo, destinar a você o tempo necessário para as suas considerações finais. Eu que tenho que agradecer. Muito obrigado pela oportunidade, foi muito legal. E eu quero agradecer a todos os nossos clientes, amigos, que, né, fazem da nossa história ficar mais bonita ainda. A gente só tem a agradecer a cada dia que vocês se deslocam da casa de vocês para estarem na nossa casa. Para a gente é uma satisfação receber vocês. Em nome de toda a nossa equipe da churrascaria, né, a gente tenta fazer com que os nossos colaboradores estejam inseridos nisso e acolhidos pela nossa família cada vez mais. Então, eu só tenho a agradecer. Muito obrigado por essa caminhada até aqui. E agora nós vamos falar sobre o grande boom de mercado na área construtiva, quando o mercado fala sobre o crescimento na venda de estúdios, vendas, investimento e também moradia. Acompanhe conosco essa matéria. E é bem isso, Amanda, quer dizer que esse é um mercado em franca expansão? E em sendo, o que impulsionou esse crescimento em Curitiba? Exatamente, Roberto. Um dos fatores que impulsionou esse crescimento em Curitiba é a quantidade de pessoas buscando morar sozinhas, né? Tanto jovens, divorciados, estudantes e até mesmo idosos independentes. Afinal de contas, qual é o perfil então do comprador? Tanto investidores, né, que estão buscando rentabilidade e também imóveis com liquidez, porque é um imóvel muito fácil de alugar, tanto por temporada, né? Tem um short stay, que são alguns dias, então algumas pessoas que vêm para Curitiba, tanto para passar férias, conhecer a cidade, ou até mesmo fazer negociações, então ficam por alguns dias apenas, ali em torno de 3 dias, 1 semana. Tem um mid-stay, pessoas que vêm de fora, por exemplo, para estudar, então conseguem ficar 6 meses ali no Airbnb, ou até mesmo locações anuais, né? Então, um dos principais compradores são os investidores hoje. E o que buscam os idosos? Hoje os idosos também estão buscando praticidade, né? Então, morar em regiões mais centrais, mais próximo a hospitais, farmácias, praças, né? E também não ter tanta despesa com casas grandes que eles estavam antigamente acostumados, né? Então, você consegue num estúdio, né? Um idoso consegue ter num estúdio a praticidade de morar em regiões centrais e também toda a estrutura que o estúdio oferece, que são as áreas de lazer. E os jovens? Os jovens
A mesma coisa, né? Áreas de lazer. Então, normalmente, os estúdios são todos equipados com piscina, tem lavanderia no condomínio, hoje os jovens são pais de pet, né? Eles não querem mais crianças, querem ser pais de pet. Então, tem espaço pet, normalmente tem cinema, então isso atrai muitos jovens. Também tem coworking, que é muito importante hoje para os jovens profissionais, né? Roberto, também não posso deixar de ressaltar, né, a questão da mobilidade. Então, para os idosos morarem em regiões centrais, facilitando o acesso deles a hospitais, farmácias e mercados, e para os jovens, né, morar na região central fica com fácil acesso tanto para transporte público. Hoje os jovens não estão buscando ter carro, então muitos usam transporte público para ir até a universidade, né, ou até mesmo Uber. Então morar nessas regiões centrais facilita a shoppings, hospitais, praças, tanto se mover, né, para o trabalho quanto para áreas de lazer. É um investimento seguro investir em imóveis? Roberto, os imóveis hoje são os investimentos mais seguros que temos no mercado, mais que as aplicações financeiras, mais do que as tendências de mercado, porque eles valorizam e geram renda para você. E quando voltamos a falar de estúdios, a demanda real ou é só tendência de moda? Os estúdios hoje são uma tendência real, porque ele surge quando a sociedade muda também. E a sociedade mudou. Mudou em que sentido? Os jovens querem um ambiente melhor, os idosos querem um ambiente melhor, as pessoas querem um ambiente melhor e os investidores têm uma rentabilidade muito grande com os estúdios. É um novo padrão de sociedade, é um novo padrão de vida. Então os estúdios vieram para ficar. E quando você fala de mudanças, é importante lembrar, né, que os nossos pais, avós moravam em casas com 3, 4 quartos. Hoje em dia não mais. Famílias diminuíram. As famílias diminuíram, as famílias são monofamílias, como é o conceito atual, de uma pessoa, ou de um casal com filho. Tudo isso os estúdios atendem. Não bastasse isso, os estúdios valorizam mais do que a média de mercado. E você pode morar num estúdio onde você tem toda a confortabilidade possível. O que seria isso? Você tem uma piscina, você tem uma academia, você tem a proximidade de áreas de lazer. Além de tudo isso, você ainda tem a rentabilidade do teu imóvel. Ele valoriza muito, e valoriza muito, Roberto. E quais diferenciais você tem apostado? Nós apostamos na localização dos produtos, eles são muito bem localizados nos centros urbanos. Nós apostamos nas novas tecnologias, como, por exemplo, a disponibilidade de carros elétricos para os moradores, os imóveis compactos, onde nós temos 2 pisos dentro do mesmo imóvel, as paredes retráteis, as novas formas de construção, a possibilidade de você colocar aquecimento natural, até mesmo o impacto ambiental. Nós temos nos nossos empreendimentos, nós temos os jardins, temos as áreas de lazer, todas pontuadas pelo verde, pelo ambiente, integrados ao ambiente da cidade, sempre com uma localização estratégica. E como esses terrenos são escolhidos? Eles são escolhidos pela sua localização, perto de pontos importantes dos centros urbanos, como hospitais, como centros médicos, como shopping centers, como acesso ao transporte público, como acesso ao seu local de trabalho também, sempre com a facilidade para o morador ou para o investidor. Então, os estúdios vieram para ficar. Os estúdios vieram para ficar em definitivo. Eu te provo isso com uma questão de números. Em 2022, os estúdios eram mais ou menos 22% do mercado imobiliário. Em 2025, nós já temos uma média de 40% de vendas e de construção que se referem a estúdios. E o que esperar dos próximos lançamentos? Os próximos lançamentos virão sempre com preço acessível, com facilidades de pagamento, com facilidades tanto para quem quer morar como para quem quer investir, e também com uma tecnologia mais avançada, com mais segurança, com menos burocracia, com mais facilidade para você morar e investir. Vamos novamente firmar essas grandes vantagens: sustentabilidade, tecnologia, espaços compartilhados. Quais tendências se destacam mais, Carlos? As tendências que se destacam mais é a tecnologia. Você vai ter, por exemplo,
uma senha de acesso totalmente segura ao teu condomínio, você vai ter um acesso integrado à tua garagem, um acesso integrado às redes sociais, um acesso integrado às novas tecnologias de comando dentro do teu apartamento, como por exemplo a famosa Alexia, que nós conhecemos mais. Você dá ordens digitais para o teu apartamento. O grande foco hoje é a tecnologia, a facilidade de moradia e a facilidade de rentabilidade e investimento. É verdade que teremos aí uma novidade que serão os carros elétricos compartilhados? Sim, essa é uma tendência do mercado. Os carros ficam disponíveis para o morador. O morador, claro, tem que fazer um planejamento para usar o carro e eles ficam disponíveis para o morador ir e voltar e devolve no condomínio. Mas não são só os carros, Roberto. Nós temos lavanderias compartilhadas, nós temos um cinema compartilhado, nós temos uma área de lazer compartilhada, nós temos áreas de trabalho compartilhada. É um verdadeiro shopping center, é um verdadeiro centro de negócios. Não é uma moradia, é um centro de lazer integrado com centro de negócios. E como saber, como fazer a escolha adequada? Como escolher realmente onde comprar, onde investir? Nessa questão, eu posso colocar 2 pontos. Nós podemos tratar como investidor. O investidor, ele vai ter uma rentabilidade de pelo menos 0,8 a 1,2 por mês. Mas o que significa uma rentabilidade dessa? Vamos dar como exemplo que você tenha comprado um estúdio de 300 mil reais. Você vai ter uma renda passiva, sem você fazer nenhum esforço, de ao menos 4 mil reais por mês. É isso que vai te gerar um estúdio. É em média, na média do mercado. A valorização do imóvel hoje em Curitiba está na faixa de 12%. Porém, a de um estúdio está em 20%. Então, quando você compra o estúdio, você ganha a rentabilidade mensal e mais a variação de valorização anual. Eu gostaria que você falasse um pouquinho da sua empresa e da área, da política de mercado que vocês apresentam a esse mercado, a esse investidor. A BR2, Roberto, ela nasceu com um conceito para atender estúdios. Então, nós não nascemos para vender imóveis, nós nascemos para vender sonhos, para construir sonhos, para fazer aquele teu dinheiro que está parado, teu dinheiro que não está valorizando num banco, ou que valoriza pouco, que tende a decair. Nós nascemos para fazer você transformar o seu dinheiro num sonho, em realidade. Nesse contexto, nós também temos que partir para a parte prática. Nós só trabalhamos com especialistas em investimentos, pessoas altamente treinadas, que fizeram cursos, que entendem de mercado financeiro, que entendem de rentabilidade, que sabem te indicar o imóvel barato e que você venda mais caro, que você tenha lucro com o teu investimento, que você tenha lucro com a tua rentabilidade mensal, que você tenha lucro com a localização do teu estúdio. Não é apenas uma venda corriqueira, é um estudo que é feito, um estudo completo que é feito do teu perfil e para o que você quer. E te digo mais, a nossa empresa cresceu, a nossa empresa é grande, apesar de jovem, ela é embrionária, porém ela já está em Curitiba, onde ela nasceu, ela está no litoral catarinense, ela está em São Paulo e ela está também já em Salvador, na Bahia. Nós estamos montando uma rede a nível nacional. E por que está acontecendo isso? Porque tem mercado e porque nós temos essa estrutura para atender tanto quem quer morar como quem quer investir. E quais são os tipos de negócios que vocês realizam? Em termos de, eu quero investir, vocês aceitam veículos, vocês aceitam financiamento? Como é que funciona esse negócio, a concretização do negócio? Os negócios da BR2, Roberto, os negócios da BR2 são os negócios em estúdio. Essa é uma velha frase americana do presidente Abraham Lincoln. Os negócios dos Estados Unidos são os negócios. Nosso negócio é o negócio, então nós somos inovadores. Nós aceitamos carro, nós aceitamos terreno, nós aceitamos permuta. E digo mais, uma grande parte de compradores compram em soja. Eles dão a produção de soja, por exemplo, e nós transformamos essa soja em dinheiro e transformamos o dinheiro em estúdio. Fazemos o plano safra para que seja pago anualmente. Então nós inovamos em todos os segmentos do mercado. Aqui na BR2 você não perde negócio. Para saber mais onde vocês estão localizados e qual é a melhor
forma para contactar. Nós estamos no Água Verde, em Curitiba, no coração do Água Verde, na Travessa Rafael Francisco Greca, número 41, do ladinho da República Argentina. A nossa melhor forma de contato é pelo Instagram, pelo Facebook, pelas nossas redes sociais, BR2 Estúdios e também pelo nosso telefone. Para finalizar, agradecendo a sua participação, a maneira didática como você conseguiu, você e a Amanda conseguiram passar, né? Obrigado. O melhor resultado, a melhor solução também para quem busca efetivar um grande negócio. Que mensagem você pode deixar a quem quer investir em segurança, rentabilidade e fazer realmente um grande negócio? Eu vou deixar a seguinte mensagem: faça o teu negócio com segurança, faça o teu negócio com ética, faça o teu negócio com transparência, faça o teu negócio de uma maneira que gere dividendos para você. E para você conseguir realizar tudo isso, você tem que procurar pessoas de confiança, pessoas que entendem do que estão falando, pessoas que estudaram, que se prepararam, que vão dar a melhor recomendação para você, a melhor recomendação de valorização, a melhor recomendação de moradia, a melhor recomendação de investimento. Obrigado, Carlos. Eu que agradeço, Roberto.